Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você estudou potencial de ação, você teve aula disso, ou você leu no livro e você ainda não entendeu o que é o potencial de ação. Então, eu estou aqui para te explicar o que é potencial de ação e explicar todas as 3 etapas do potencial de ação. Então, você não vai sair desse vídeo sem saber disso. Então, o que é o potencial de ação? O potencial de ação é o que a gente chama de impulso elétrico ou impulso nervoso. Ele acontece em 2 tipos de células, em neurônios e em células musculares. O potencial de ação, ele tem uma função, certo? Assim como outros processos biológicos. A função do potencial de ação é conduzir uma informação. Simples assim. Então, essa informação ela pode ser conduzida por neurônios ou ela pode ser conduzida por músculo. Quando a gente fala de neurônios, a gente está falando de uma informação que vai ser passada para frente. Então, o neurônio conversa com outro neurônio. É assim que funciona. Ou um neurônio conversa com um tecido específico, com uma célula-alvo específica. E o músculo, ele conduz um potencial de ação para que ele contraia. Esse é o objetivo, ok? Então, o potencial de ação tem essa função, conduzir informações para frente. Quando a gente fala especialmente de neurofisiologia, o potencial de ação, a gente diz que quando um neurônio está conduzindo, está disparando um potencial de ação, a gente usa esse termo, né, disparo, como se fosse um tiro, né, porque ele é como um interruptor de tomada. Ele liga e ele desliga, tá? Os neurônios, eles ligam ou desligam. Se ele tá ligado, quer dizer, ele tá ativo, ele tá conduzindo um potencial de ação. Se ele não está ligado, ele não está conduzindo o potencial de ação. Como é a forma, né? Qual que é a forma de você ativar um neurônio? É ele disparando um potencial de ação. Beleza? Espero que isso tenha ficado claro. Como se fosse um interruptor. Beleza? E o que é o potencial de ação propriamente, né? Quando a gente fala do contexto celular e molecular. O potencial de ação é um fluxo de cargas elétricas que passa por dentro do neurônio até o final, e no final a gente tem o que? Liberação de neurotransmissores na fenda sináptica para que haja, portanto, uma sinapse e a condução dessa informação para frente, para outro neurônio ou para uma célula-alvo de outro tecido. Beleza? Ok. Então, isso é um fluxo de cargas. Eu costumo falar para os meus alunos que o potencial de ação é como se fosse a condução de eletricidade. Então, os nossos neurônios conduzem eletricidade. Se tiver algum físico aqui, provavelmente falar que esse conceito não é bem certo, mas isso é só para fins didáticos, entende? Ele está conduzindo como se fosse um cabo, né? Um cabo de tomada, né? Que chega nessa casa e ilumina, né? Traz luz para sua casa. Os neurônios são fios elétricos, são cabos elétricos. Tanto que nos próprios livros, às vezes aparece isso chamando de propriedade de cabo. O que é propriedade de cabo? Ele conduz cargas elétricas. Então, basicamente, seus neurônios é um monte de emaranhado de fio interconectado, conduzindo informações e fazendo você executar 30 mil comportamentos diferentes. Essa é basicamente a função aí dos seus neurônios. Ok, mas vamos para a parte mais molecular, mais biológica, né? Aquela coisa que todo mundo começa a embananar um pouco o negócio. O que é conceitualmente o potencial de ação? É uma alteração transitória e estereotipada do potencial de membrana. Se você não sabe o que é potencial de membrana, não lembra por que o potencial de membrana é negativo, eu vou deixar um link aqui no card, porque eu já expliquei isso de forma muito didática aqui no canal. Então, por favor, assista aquele vídeo para entender o que é potencial de membrana e por que o potencial de membrana das nossas células é negativo. Clica aqui no card. Volta para a aula. Alteração transitória e estereotipada do potencial de membrana. O que isso quer dizer? Alteração transitória. Por quê? Vai ter um influxo de cargas elétricas, um efluxo, ou seja, uma entrada e uma saída de cargas elétricas, e isso faz transitoriamente o potencial de membrana do neurônio ser alterado. Simples assim. Então, é transitório. Ele tem entrada, saída de cargas elétricas e depois as coisas voltam para o estado de repouso. Por isso que é usada essa terminologia, né? Ação e repouso. Potencial de repouso é quando aquele neurônio não está sendo ativado. Ele está no seu potencial de repouso, que é negativo. Quando ele recebe um estímulo forte o suficiente para disparar um potencial de ação,
o que acontece? Aquele neurônio dispara um potencial de ação, ele fica ativo, por isso que a gente chama de potencial de ação. É um termo meio estranho, mas é assim, essa é a lógica do negócio. Ou ele está em repouso, ou recebeu o estímulo suficiente para disparar um potencial de ação, portanto ele está ativo. E eu falei alteração transitória e estereotipada de potencial. Por que estereotipada? Esse é um termo que, sinceramente, eu não lembro se ele é usado nos livros, mas eu acho que é um termo que ele é adequado para explicar o potencial de ação. Por quê? Quando você olha um gráfico de um potencial de ação, o que você vai lembrar desse negócio? Tem uma subida de carga, né, de potencial, desculpa, uma descida de potencial abaixo do potencial de repouso e daí ele volta para o potencial de repouso. Sempre é desse jeito. Sempre. Não importa o tamanho do estímulo, o potencial de ação vai ter sempre a mesma cara, o mesmo tamanho de alteração do potencial de membrana. Por isso que eu cunho essa palavra, né? Estereotipada, é sempre igual. Não muda, não importa a força do estímulo, não importa o que aconteça com aquele neurônio, o potencial de ação vai ser sempre igual em sua característica, em sua alteração. Por isso, este conceito. Ok, falamos do que é, falamos para que serve, falamos do conceito mais literal e agora a gente vai entender as 3 etapas do potencial de ação. Quais são as 3 etapas? Primeira, despolarização. Segunda, repolarização. Terceira, hiperpolarização. Vamos lá. Imagina o gráfico aqui comigo, abstrai aqui comigo. Você já viu esse gráfico, tenho certeza. Se você não viu, digita no Google. Potencial de ação, gráfico. 3 etapas do potencial de ação, vai aparecer. Então, a primeira etapa é a despolarização. Presta atenção nessa palavra. Despolarização. Por quê? Se você lembrar daquela aula de potencial de membrana, que você ainda não assistiu, volta lá. A célula, ela é polarizada. Todas as células do nosso corpo, incluindo os nossos neurônios e as nossas células musculares. As células são polarizadas, ou seja, a gente tem uma carga, né, um potencial negativo dentro e um potencial positivo ao lado externo da membrana. Então, se tem o lado negativo dentro e o positivo fora, isso da química a gente chama de polos, né? Polos, são polos opostos. Então, a célula, ela é polarizada. Ela é eletricamente polarizada. Quando eu tenho um estímulo, então aquele neurônio recebeu um estímulo, o que vai acontecer com essa célula? Ela vai despolarizar, ou seja, ela vai perder o polo dela. Como que isso acontece? Vamos lembrar de um conceito importante lá no início da fisiologia, que é composição dos líquidos corporais. Você vai lembrar disso. O líquido intracelular, nós temos predomínio de potássio. O íon que é o K+, né? O K+ é o potássio. Beleza? Então, ele tem carga positiva. Do lado externo da membrana celular, ou seja, no líquido extracelular, qual que é a composição majoritária desse líquido extracelular? Sódio e cloreto. Sódio, carga positiva, cloreto, carga negativa. Ok? Mas a gente vai usar, para essa aula de potencial de ação, 2 conceitos. O do potássio e o do sódio. Então, o que você tem que lembrar? Tem mais cá dentro do que na fora. Ou seja, tem mais potássio dentro da célula e tem mais sódio fora da célula. Por que eu preciso saber disso? Porque um dia na sua vida, algum professor te explicou o seguinte: existe um negócio chamado gradiente eletroquímico. Aí você pensa, meu Deus do céu, nem lembro mais o que é esse negócio de gradiente. Vamos lá. Gradiente é uma diferença de concentração através de uma membrana, ok? Então, existe essa diferença de concentração. Mais sódio fora, mais potássio dentro. Mais Na fora e mais K+ dentro. Por que isso é importante? Porque a partir dessa diferença de concentração, a gente tem... isso possibilita o potencial de ação acontecer, porque se não existisse essa diferença de carga elétrica dentro e fora da célula, a gente estaria morto. Por quê? Porque não existiria potencial de ação, não existiria comportamento, não existiria nada, não existiria coração batendo e por aí vai, ok? Então, vamos lá. Temos mais sódio fora. O que acontece quando o neurônio é estimulado? Quando o neurônio ele é estimulado,
Vai ter, por exemplo, é uma possibilidade, pode acontecer várias coisas, tá? Então vamos trabalhar com esse exemplo simples. Vamos supor que uma acetilcolina, que é um neurotransmissor, mas isso não veio ao caso agora. Uma acetilcolina, ela ligou num receptor no neurônio. Quando ela liga no receptor, ela se liga num canal de sódio. E esse canal, ele vai se abrir. Quando o canal se abre, e ele é um canal de sódio, o sódio, que é mais concentrado fora do que dentro, o que ele vai fazer? Ele vai fluir a favor do seu gradiente de concentração, ou seja, vai do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. O sódio entra no neurônio. E qual que é a carga do sódio? O sódio tem carga positiva. Se tem carga positiva entrando no neurônio, o que vai acontecer com o potencial de membrana desse neurônio? Ele vai ficar mais positivo. E aí a gente começa a entender aquele gráfico. Porque a primeira etapa é a despolarização. Eu tenho aumento do potencial de membrana até ele ficar positivo. Mais ou menos 30, né? Depende ali do gráfico, mas mais 30 milivolts. Você vai ver aí, mais ou menos isso. Depende da referência que você usa. Ok. Influxo, entrada de sódio. Carga positiva. Mas a gente tem que lembrar que essa entrada, ela é lá no início do neurônio. É só um canal, ou alguns canais de sódio que abriram, canais dependentes de ligante. O sódio entrou. Isso é suficiente para disparar um potencial de ação? Não, não é suficiente. Por quê? O que precisa acontecer para que haja o disparo de um potencial de ação? Todo esse sódio chegar com força suficiente onde? Na zona de gatilho do neurônio. Então, se você lembrar do desenho de um neurônio, a gente tem um neurônio clássico, né? O corpo celular, os dendritos e o axônio. Na transição entre o corpo celular e o axônio, a gente tem um lugar chamado zona de gatilho, ou cone de implantação, ou enfim, tem vários nomes para esse negócio, mas vamos chamar de zona de gatilho. Se esse sódio ele entrar com força suficiente na zona de gatilho, vai disparar um potencial de ação. Por quê? Pergunta é, por quê? Você já estudou isso em algum momento. Porque na zona de gatilho nós temos uma alta concentração de canais de sódio voltagem dependentes, ou seja, eles se abrem frente à alteração de voltagem. Como vem um sódio aqui perto, ele, tá na hora de abrir. Os canais de sódio ali da zona de gatilho se abrem, eles são dependentes de voltagem, entra sódio, muito sódio naquele neurônio. Entra rios de sódio naquele neurônio. E o sódio, ele vai entrando, o que vai acontecendo com o potencial de membrana? Sobe. Despolariza a membrana. Ou seja, fica positivo dentro. Beleza. Chega um ponto, né? E isso gera um efeito dominó. Você olha nos livros, né? Por exemplo, na Silverthorne, uma abordagem integrada lá da fisiologia, os canais de sódio voltagem dependentes, eles fazem um efeito dominó. Ou seja, quando o sódio vai entrando, ele vai ativando os canais de voltagem adjacentes, gerando um efeito dominó, ou seja, efeito ligando o interruptor. Disparou um potencial de ação? Ligou, tá? Isso é o efeito dominó que acontece na condução do potencial de ação. Beleza. Essa é só a primeira etapa do potencial de ação, a gente tem mais duas. Então, segura aí, vamos lá. O que tem na membrana do axônio, além de canais de sódio voltagem dependentes? Tem canais de potássio voltagem dependentes. Bom, canais de potássio voltagem dependentes. Eles vão se abrir quando tiver alteração de voltagem. E não está tendo alteração de voltagem? Está. Portanto, ele vai se abrir. Só que o canal de sódio, o canal de potássio, ele é um canal lento. Ou seja, quando o canal de sódio está quase fechando, ele... eu acho que tá na hora de eu abrir. Assim, algo me diz que agora tá na hora. E ele demora para fazer isso. Por quê? Porque molecularmente ele não é um canal tão fácil de se abrir, tá? Em resumo, assim, sendo não muito bioquímica, é isso. O canal de potássio, ele é lentinho. Coitado, ele é lentinho. Então, depois de um tempo, ele se abre.
Só que o que acontece quando ele se abre? Se tem mais potássio dentro da célula do que fora da célula, o que vai acontecer? O potássio vai a favor do seu gradiente de concentração. Vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, ele sai da célula. Saiu carga positiva de dentro da célula. O interior, ele vai ficar o quê? Mais negativo. E aí, a gente tem a segunda etapa do potencial de ação, que é quando a gente tem a repolarização da membrana. O que é a repolarização? Dentro volta a ficar negativo. Repolarização. Fora volta a ficar positivo, dentro volta a ficar negativo. A célula está virando dois polos de volta. Um polo positivo fora e um negativo dentro. Repolarização. E aí, por fim, quando a gente vai falar da terceira etapa do potencial de ação, a gente tem que lembrar que o canal de potássio, ele é lerdo para se abrir e ele é lerdo para fechar. Então chega um momento tardio que ele fala, acho que eu estou aberto há tempo demais neste neurônio. E ele fecha, só que isso demora para acontecer. E quando isso acontece, o potencial de membrana, ele já ficou tão negativo, que ele hiperpolarizou, que é a terceira etapa do potencial de ação, a hiperpolarização. Então, depois de certo tempo, o canal de potássio se fecha. Só que já é tarde demais. Por quê? O potencial de membrana ficou mais negativo ainda do que era no potencial de repouso. Opa! Então, desceu mais. Em vez de ser menos 60 milivolts, que é aproximadamente o potencial de repouso, tá quase em menos 80 milivolts. E aí? Né? Então, essa etapa é a hiperpolarização, né? Quando ele fica mais negativo ainda. Então, a diferença entre os polos fica ainda maior, entre dentro e fora da célula. Por isso que a gente chama de hiperpolarização. Tem alguns livros que tratam essa etapa como pós-hiperpolarização, né? Esse momento que acontece depois da hiperpolarização. Então, depende aí da referência que você usa, talvez você encontre essas diferenças, tá? Então, veja aí como seu professor explicou para você, mas tem que lembrar. Primeira etapa, despolarização. Segunda etapa, repolarização. Terceira etapa, hiperpolarização ou fase pós-hiperpolarização. E aí eu te pergunto, acabou por aí? Não. Por quê? Ainda falta uma coisa, que é o quê? Você voltar para o potencial de repouso. Como é que esse neurônio ele vai receber a próxima mensagem que já está aí na fila de espera se ele não voltar para o potencial de repouso? Ele tem que voltar para o potencial de repouso. E aí a gente tem o quê? A ação de uma bomba muito conhecida, muito famosa, muito falada, que é muito importante. A bomba de sódio e potássio. Então, a bomba que vai jogar sódio para fora e potássio para dentro, vai restabelecer o potencial de repouso, vai restabelecer as diferenças de concentração dentro e fora da célula e vai deixar tudo nos trinques para que o seu neurônio, ou o seu músculo também, porque o mecanismo é basicamente o mesmo, possa voltar a receber o próximo sinal. Por quê? Porque ele precisa estar... Não é que precisa, mas isso eu posso falar em outro vídeo. Idealmente, ele deve estar no potencial de repouso para disparar um novo potencial de ação. É mais fácil que ele consiga disparar um potencial de ação se a célula está de volta no seu potencial de repouso, que é mais ou menos aí menos 60, menos 65 milivolts, dependendo do livro que você usa como referência. E era isso, se você entendeu o que é potencial de ação, as 3 etapas do potencial de ação, para que serve esse negócio, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Gente, um beijo, deixa suas dúvidas e até a próxima.